Se eu te falar que existe uma fórmula matemática, um sistema científico que transforma qualquer pessoa em uma máquina de vendas implacável, você me chamaria de louco ou me pediria para continuar? Nos próximos 15 minutos eu vou te mostrar que vender não é talento, não é sorte, não é carisma. Na verdade, é ciência pura. Eu sou Gustavo Freire e nos últimos anos eu estudei obsessivamente os maiores vendedores do mundo. E eu descobri algo que vai te chocar. A diferença entre quem vende milhões e quem não consegue vender nem um chiclete não é o produto, não é o preço, não é a concorrência, é algo que acontece nos primeiros 45 segundos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta brutalmente honesta. Quantas vezes você não já perdeu uma venda que tinha certeza que ia fechar? Quantas vezes você já apresentou o seu produto perfeito, explicou todos os benefícios, mostrou o valor e mesmo assim houve um vou pensar que virou fantasma? Mas isso mudou quando eu descobri que toda venda, sem exceção, não importa se você está vendendo uma caneta de R$ 2 ou uma empresa de 2 milhões, toda venda segue o mesmo padrão científico. E eu sei exatamente como é essa sensação. Eu já tive do outro lado. Eu já fui o cara que tinha o melhor produto, mas não conseguia convencer nem a própria mãe a comprar ele. Existe uma linha reta entre o momento que você encontra o cliente e o momento que ele assina o contrato. Uma linha reta matemática, previsível, que nós chamamos de sistema linha reta. De um lado, nós temos a abertura, onde tudo começa. Do outro lado, nós temos o fechamento, que é quando o dinheiro cai na sua conta. E entre esses dois pontos existe uma ciência que 99% das pessoas não conhecem. Jordan Belfort usou desse sistema para treinar o seu time de vendedores, onde todos eles fechavam 50% das ligações, na mesma época em que a média do mercado era de apenas 5%. E hoje eu vou te entregar esse sistema completo, não uma versão resumida, não uma versão para você testar. O sistema completo que já gerou bilhões, um B de valuation em todo o mundo. Mas antes de eu te mostrar os 5 elementos que vão fazer com que você controle qualquer mente humana, eu preciso te contar uma verdade brutal sobre vendas. Se você acredita que vendas é sobre convencer, persuadir ou pressionar, você está completamente errado. Na verdade, as vendas são sobre transformar uma emoção específica em uma outra emoção. E essa emoção tem nome. É chamada de certeza. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como criar essa certeza na cabeça de qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar do seu produto, mesmo que ela tenha sido queimada por outros vendedores, ou até mesmo se ela jurar que não tem dinheiro. E se você está sério sobre melhorar a sua capacidade de vender, seja você um vendedor, um empreendedor ou profissional, deixe um like e se inscreva aqui no canal. E agora vamos mergulhar a fundo no sistema que vai mudar a sua vida financeira para sempre. E agora eu vou te contar o segredo que a indústria das vendas esconde de você há décadas. Toda venda é igual. Não importa se você está vendendo hambúrguer na esquina ou fechando um contrato de milhões. O cérebro humano sempre se comporta da mesma forma na hora de tomar decisões. Existem apenas 3 elementos que precisam estar alinhados na cabeça do seu cliente. Se um desses elementos estiver faltando, você tem 0 chance de vender. Se todos esses elementos estiverem alinhados, a venda é inevitável, como a gravidade. Primeiro, ele precisa ter certeza de que o seu produto é perfeito para ele. Vai resolver o problema
vai resolver a dor. Não importa o que, o seu produto tem que parecer perfeito para ele. Segundo, ele precisa confiar e se conectar a você. Ninguém compra de quem não confia. Não importa o quão perfeito seja o seu produto, ele precisa confiar em você. Terceiro, ele precisa confiar na sua empresa. Ele tem que entender que o que foi prometido será honrado e entregue. Eu chamo isso de os 3-10. Se o seu lead ele não tiver 10 nos 3 tópicos que eu trouxe, ele tiver no 5, 7 ou 9, você vai ouvir aquelas clássicas objeções. Eu vou pensar, eu preciso falar com a minha esposa, blá, blá, blá. E aqui vai um plot twist que vai explodir a sua cabeça. A maioria dos vendedores fracassados ficam obcecados com o produto. Eles acham que se explicarem mais features, mais benefícios, mais vantagens, o cliente vai querer comprar. Isso é um erro grotesco. Sabe o que acontece quando você já chega falando sobre o produto? O lead, ele pensa, lá vem mais um vendedor chato querendo me vender algo. E ele desliga o próprio cérebro. Game over, antes mesmo de começar. O segredo não é como você fala, mas sim como você é percebido nos 4 primeiros segundos. Se você não é percebido como um expert, dificilmente você vai ter o direito de controlar a conversa. Agora, deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Desde pequeno, nós somos condicionados a obedecer. E para isso eu vou te dar um exemplo. Quando você era pequeno e ficava doente, você ia para o médico. E de repente, seus pais, que eram os seus heróis, deferiam para aquele cara de jaleco branco. O médico ele não precisava convencer, persuadir ou pressionar. Ele fazia algumas perguntas, você respondia honestamente, ele diagnosticava e prescrevia. E você tomava os remédios sem nem questionar. Por quê? Porque ele era a autoridade. Ele era o expert. Ele tinha os 3 elementos extremamente bem alinhados na sua cabeça. Elementos esses que fazem com que você tenha o controle total da situação. Quando você domina essa percepção, você nunca mais é interrompido. Você nunca mais ouve aquelas objeções prematuras. Você nunca mais perde o controle da venda. A pessoa quer ouvir o que você tem a dizer. Agora vem a parte de ouro. Como você cria essa percepção nos primeiros 4 segundos? Não são as palavras que você usa, afinal, as palavras são apenas 9% da comunicação humana. O segredo está na tonalidade e na linguagem corporal. Escuta a diferença. Oi, eu sou Gustavo, estou ligando da empresa XYZ daqui de São Paulo. Como é que você está hoje? E aí, aqui é o Gustavo da XYZ daqui de São Paulo. Como que você está hoje? Percebe a diferença? Na segunda, eu usei o que chamamos de tonalidade declarativa questionadora. Seu cérebro inconscientemente ficou pensando, quem é Gustavo? Será que eu já ouvi falar na XYZ? Enquanto ele pensa isso, eu já tomei total controle da conversa. Mas isso é só o começo do sistema. No momento que você toma o controle da conversa, você precisa fazer algo que 99% dos vendedores nunca fazem. Você precisa se tornar um detetive da mente humana. Descobrir exatamente quais são as dores, quais são os medos, quais seus desejos da forma mais profunda possível da pessoa que está na sua frente. E existe uma sequência específica de perguntas que você deve fazer para fazer com que qualquer pessoa abra o coração e te mostre exatamente como vender. Incluindo uma pergunta psicológica que faz a pessoa implorar para você apresentar a sua solução. Uma pergunta tão poderosa que quando você faz da forma correta, a resistência da pessoa despenca e ela entra
em estado de compra imediata. Agora eu vou te entregar o arsenal completo que transforma vendedores medíocres em predadores de vendas. Depois que você toma o controle da conversa nos primeiros 4 segundos, você tem uma janela de tempo muito pequena para se tornar um detetive da mente humana. Para isso, você vai usar o que eu chamo de interrogatório inteligente. Primeira pergunta. Me diz uma coisa, qual o maior desafio que você vem enfrentando nessa área da sua vida ou negócio agora? Essa pergunta faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, revela a dor real. Segundo, mostra que você se importa genuinamente. E terceiro, deixa a pessoa num estado de vulnerabilidade emocional. Depois você vai mais fundo, como por exemplo, mas o que você acha que vai acontecer se você não resolver isso nos próximos 6 meses? Agora você faz ele sentir na pele a consequência de não agir. A dor é amplificada na mente dele e o cérebro primitivo começa a gritar: preciso de uma solução agora. Essa frase é pura magia negra, porque você não está só dizendo que tem um produto legal. Você está dizendo que entendeu e que tem a solução para o problema dele. Não adianta de nada você ter as palavras certas se você não sabe usar a tonalidade certa para controlar a mente humana. Primeira, escassez, baixando a voz quase como um sussurro. Olha, não deveria estar falando isso. Segunda, certeza absoluta, tom firme, sem hesitação. Isso é exatamente o que você precisa. Terceira, homem razoável, tom amigável, lógico. Faz sentido, não faz? Quarta, sinceridade total, um tom genuíno. Confia em mim, você vai adorar essa solução. Cada uma dessas tonalidades atinge uma parte diferente do cérebro humano. Quando você usa essas tonalidades da forma certa, na sequência certa, você hipnotiza a pessoa para o sim. Mas e quando a pessoa te apresenta uma objeção? Não tenho dinheiro, preciso conversar com minha esposa. É agora que entra a arma mais poderosa do sistema. Objeções não são resistências reais, na verdade são sinais de fumaça que indicam qual dos 3 10 está deficiente na mente da pessoa. Se ela fala vou pensar, ela não confia no produto. Se ela diz não confio, a certeza de você está baixa. E se ela fala sobre a empresa, provavelmente o terceiro 10 ficou faltando. Então, se a pessoa te apresenta uma objeção, você não tenta rebater ela diretamente. Você usa isso para entender qual dos 3 10 ficou faltando e faz um loop de volta para essa etapa e tenta novamente. E quando você domina todas essas técnicas com maestria, algo mágico acontece. Você nunca mais tenta vender, você simplesmente diagnostica a pessoa, vê se é a pessoa ideal para a sua solução. E a partir daí, você vira uma máquina de vendas. É quase como se tornar um médico das vendas. Você pergunta, diagnostica e prescreve. E assim como ninguém questiona o médico, ninguém vai questionar a sua solução. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta e se inscreve agora aqui no canal, porque você vai ver muito mais conteúdos tipo esse aqui. Tudo feito para te ajudar. Então, eu espero te ver em breve.